Estamos de volta aqui no Prêmio News e, como você já sabe, neste bloco trazendo mais informações e entrevista para vocês. E eu estou com ele, Dr. Renato, seja novamente bem-vindo. Obrigado, Camila. Bom, vamos continuar a falar de um assunto que nós falamos, na edição passada, que seria a reforma trabalhista. Algumas mudanças, algumas coisinhas aí que veio para somar, outras não sei, Temos as opiniões diversas, mas eu gostaria de introduzir, de iniciar falando sobre as jornadas de trabalho. Como que ficou essa jornada, para o trabalhador? Como que ficou nessa nova reforma? Perfeito, Camila. Inicialmente, cabe pontuar que diversas modificações, como tratamos no programa anterior, acerca da reforma trabalhista. A reforma trabalhista ela veio por alterar inúmeros dispositivos da CLT por meio da edição da Lei 13.467 de 2017. Dentre essa análise em relação às questões vinculadas à jornada de trabalho, as novidades acerca da jornada de trabalho, temos o home office, que tratamos com maior propriedade no programa anterior. Temos também, hoje, por meio de previsão normativa, a jornada de trabalho intermitente, ou seja, aquele trabalhador que não necessariamente cumpre todo o regramento da jornada de trabalho comum, que em regra são 44 horas semanais no seu limite, E também temos a questão vinculada, hoje ainda estabelecida, da jornada de trabalho de 8 horas diárias, podendo ser acrescida de até 2 horas extras extraordinárias. Daí que vem o nome horas extras, Horas laboradas, trabalhadas em regime extraordinário. Diante disso, o trabalhador, em seu aspecto, ao prestar esse trabalho de modo intermitente, ele pode ser contratado, assim como o trabalhador que tem a jornada extensa, a sua carteira de trabalho devidamente anotada e o seu salário pago mediante a sua contribuição por hora. E essa análise é feita proporcionalmente à quantidade de horas que ele está trabalhando para o empregador, está ali perpetrando o seu labor ao empregador, de forma a receber pelo horário trabalhado. E esse contrato é um contrato, assim, ele não é tão recente, intermitente, mas ele é novo, assim, no aspecto de... Ele é desconhecido, Ele tem muitas características que ela é diferenciada, Até para o próprio contratante, fica um pouco de dúvidas, Sim, Camila, fica muitas dúvidas ainda, visto que a própria redação da lei trouxe diversos questionamentos que ainda vão ser alvo de debates futuros no judiciário, Há diversas correntes falando que o trabalho intermitente pode ser uma possibilidade de solução para aquele empresário que tem no seu quadro de 10 a 50 empregados, ou mais também, e precisa, em decorrência de algum empregado que esteja com uma licença maternidade, por exemplo, algum empregado que esteja com faltas reiteradas ali, ele acionar esse trabalhador intermitente. Para fazer uma pequena analogia, é como se ele ficasse de sobreaviso, mas essa não seria a palavra adequada. Mas é como que ele tivesse a carteira anotada, estivesse à disposição, abre aspas, à disposição da empresa, e diante da necessidade, o empregador, o patrão, entra em contato e aciona ele pelo número de horas necessários naquele dia ou o número de dias necessários naquela semana ou mês. Então, ainda existem algumas divergências de como vai se dar a aplicabilidade disso, tanto para o empregador quanto para o empregado. Questões relacionadas ao pagamento, porque temos a questão do salário mínimo, as pessoas não podem receber menos que o salário mínimo. Há os recolhimentos previdenciários a serem analisados também. Então, existe ainda um ponto de análise a ser realizado acerca do trabalho intermitente. Mas é uma possibilidade nova para as pessoas que buscam estar à disposição de uma determinada empresa ou grupo econômico, de forma a ser acionado quando necessário.
Eu acho que foi uma manobra, né, realmente de não separar os serviços, os trabalhadores. Eu acho que com essa crise, né, e muitos foram demitidos, dispensados pelas cargas, né, tributárias, as cargas que envolvem ali toda a CLT. Eu acho que foi ali um caminho, né, encontrado para poder otimizar ainda mais o trabalho em si, né? Perfeito, Camila. Essa realidade é muito comum se verificar no cenário estadunidense. Os norte-americanos têm esse hábito muito enraizado do trabalho por hora, do trabalho voltado para aquela necessidade pontual daquele empregador. Com certeza, essa manobra criada, ela veio para supostamente modernizar, flexibilizar as relações de trabalho de forma a dinamizar a inserção de um empregado que está com carteira anotada devidamente para o cumprimento ou mesmo para ele fazer as vezes de quem ali não esteja, tenha faltado ou esteja afastado por motivos previdenciários mesmo ou qualquer falta injustificada, a fim de que a ausência daquele empregado não comprometa, como você bem disse, o resultado e a produção da empresa. Né? Da empresa. E em relação aos sindicatos, eu acho que é um tema, né, bem polêmico, né? Se entra em umas questões um pouco complexas, né, em relação aos sindicatos. Perfeito. Os sindicatos na nossa história, na história da humanidade como em si, depois do aprimoramento ali das relações de trabalho e emprego, eles tiveram um impulso essencial, visto que o empregador ele está num estado hipersuficiente, enquanto que o empregado hipossuficiente. De modo que, por meio da associação de pessoas de uma mesma categoria, ou seja, os sindicatos, essas pessoas conseguiam sentar numa mesma mesa para discutir de forma igualitária ali as questões dos direitos para a categoria. Então, a princípio, a ideia dos sindicatos ela é muito interessante, né? Há muitas divergências acerca da funcionalidade e de como determinados sindicatos acabam por tomar suas condutas frente à categoria que representa e frente ali às negociações com o empregador ou mesmo o sindicato patronal. Cabe uma ressalva que existem os dois tipos de sindicato. O sindicato ali do obreiro e também o sindicato patronal, dos patrões. De forma que em um acordo coletivo pode-se acontecer o quê? O sindicato da categoria fala com aquela empresa em especial. Agora, em se tratando de uma convenção coletiva, que é ali uma negociação coletiva num âmbito maior, que vai atingir uma quantidade de um certo nicho empresarial, temos ali o sindicato daquela categoria e o sindicato patronal, de forma que deliberando ali acabam por chegar numa negociação acerca do que é melhor para o trabalhador. Só retomando rapidinho aqui. Hoje a possibilidade, caiu a necessidade e a obrigatoriedade do pagamento realizado para os sindicatos ali, a tão aludida contribuição sindical. Isso realmente ela foi retirada da sua obrigatoriedade. Diversos sindicatos estão movimentando ações pelo país onde busca-se uniformizar essa questão e verificar se não é uma medida até mesmo inconstitucional. Então, há discussões no judiciário ainda que falta essa decisão final pelos tribunais superiores acerca de realmente se vai se manter essa exigência legal do não pagamento, da não obrigatoriedade pelo trabalhador ou se vai prosperar o entendimento anterior. Mas os sindicatos em si, nesse momento, eles estão numa área cinza, onde eles buscam se reinventar, se reestruturar, para fazer que de bom grado o empregado ele contribua voluntariamente. Exatamente, essa pergunta eu iria fazer, porque dependendo da categoria, né, o trabalhador ele pode realmente ali não participar, né? Uhum. E eles tentam demonstrar alguns tipos de benefícios, né, quando você participa de um sindicato, como advogados, né? Então, assim, é benéfico também, né? Porque ali o trabalhador ele tem um respaldo, né? Perfeito, Camila.
obrigado pela sua pergunta, que ela me fez trazer um outro aspecto importante também, entre a contribuição sindical, que é o correspondente daquele dia elaborado, adquirido uma vez ao ano, entre março e abril daquele ano. Isso. É um dia recolhido para ser encaminhado aos sindicatos, às confederações ali, e devidamente feito o seu fracionamento até chegar ao seu sindicato. E existe a possibilidade, como você bem disse, do pagamento mensal também, de como que o trabalhador fosse como se fosse um associado ao sindicato, onde o sindicato pode proporcionar ao trabalhador, por exemplo, um clube, pode proporcionar colônias de férias, como tem várias aqui no litoral de São Paulo. Talvez a mais conhecida seja as colônias de férias dos metalúrgicos, né? Sim, quase verdade. Em toda costa litorânea ali a gente já consegue verificar essa prestação, né? A questão relacionada também com assistência jurídica também. Alguns conseguem descontos, assim, facilidades que acabam para fazer com que o trabalhador seja seduzido de uma maneira a fazer o seu pagamento mensal ali, autorizar o seu desconto mensal como se fosse um sócio de um clube. Isso não há problema algum e não há qualquer limitação. As pessoas que estão sendo bem servidas com esse trabalho podem continuar com o seu pagamento sem qualquer problema. E assim, para a gente poder encerrar esse tema, em relação ao trabalhador que se sente lesado, ou que tem algum tipo de reclamação, como que o que ele deve fazer, onde ele tem que ir, o que ele deve juntar de provas ou alguma coisa assim, para poder ingressar com uma ação e, de fato, o que pode, o que não pode, o que é direito, o que não é, para fazer ali uma compilação dos direitos. Eu vou tentar ser o mais breve possível nessa resposta, Camila, que são tantas coisas que acabam por se verificar, né? A primeira coisa a ser analisada, o primeiro aspecto a ser analisado é se tenho dúvidas se estou sendo violado no meu direito material. Ou seja, o meu patrão está violando a CLT, está violando o que foi acordado, negociado com a minha categoria em especial. Para isto, para as pessoas que têm a sua possibilidade relacionada, como dissemos, aos sindicatos, ou mesmo as questões relacionadas com o seu advogado de confiança, levar essas dúvidas e verificar com o profissional técnico se aquela situação que aparentemente se apresenta como uma possível violação é de fato uma violação. Muitas vezes a pessoa chega no escritório e apresenta todo um relato de circunstâncias onde o advogado tem que falar para ela, olha, aqui não se vislumbra qualquer possibilidade de violação. Ou mesmo trazendo uma situação diferenciada, falar, olha, aqui tem-se uma violação de direito. Conforme o que você disse, Camila, hoje são aceitos no judiciário, principalmente no judiciário trabalhista, todo meio de prova lícita, ou seja, provas colhidas por fotos, provas colhidas por testemunhas, documentos, também gravações. Uma coisa muito polêmica assim, em outras áreas do direito é se a gravação que eu faço do meu empregador cometendo algum ato irregular ou ilegal pode ser utilizado como prova. No judiciário trabalhista, é acolhido como prova lícita, visto que o trabalhador não alcançaria aquela prova de outro meio. Se ela avisasse, olha, o empregador, patrão, estou gravando, a situação de violação seria interrompida, diferente de outras áreas do direito que existem ressalvas pontuais. Mas também é importante destacar, por fim, para encerrar, que o próprio judiciário trabalhista ele teve grandes mudanças com a reforma trabalhista. O número de ações caiu vertiginosamente, ou seja, muitas pessoas deixaram de entrar com medo de todas as questões inerentes com os custos de uma ação trabalhista. Então, hoje, as pessoas que detêm uma violação de direito devem estar procurando seu advogado de confiança para que ele apresente as questões dos riscos inerentes à apresentação e o ingresso de uma ação trabalhista. E podemos deixar, talvez, esses riscos para o próximo programa, se você assim permitir, Camila. Com certeza. Estaremos com mais detalhes, né? Fechado, então. Muito obrigada, doutor, pela sua presença novamente. Prazer. Muito obrigada. Bom, o Prêmio News fica por aqui hoje. Eu agradeço muito a sua audiência. Acompanhe toda a nossa programação pelas redes sociais e eu espero por você amanhã.